A gente está falando de quê, gente? A gente está falando de elasticidade, que é um conceito. Mede-se como que quantidades tendem a mudar a partir de mudanças, seja no preço, na renda, de várias coisas, tá? Então, aqui nós, ao terminar a nossa última aula, a gente estava falando daquele caso da tapioca e da coxinha. São bens substitutos. Quando o preço de um sobe, a gente compra mais do outro. Então, a gente usou o conceito de elasticidade para entender aqui. Vamos falar de um outro caso. Oferta de programas de computadores, software, se expandiu. Como consequência, a demanda por computadores pessoais cresceu. Podemos afirmar que esses dois tipos de bens são complementares ou substitutos? Qual é, né? Aí é presente de Papai Noel. É a segunda pergunta. Podemos esperar ainda que subam, caiam o preço dos microprocessadores, um insumo importante na produção de computadores. Pessoal, olha só, essa questão ela é um pouco mais complexa, não é uma questão que a gente coloca em lista de exercícios, e a gente bota justamente ela para ser discutida em sala de aula, tá? Mas o que acontece numa discussão como essa aqui? A gente quer, de fato, mostrar a interação entre três mercados. Então, para cada um desses mercados, eu vou desenhar um diagrama desse de demanda e oferta. Então, está aqui preço e quantidade, oferta, né, ascendente, assim, dizendo que quanto maior o preço, maior a quantidade que os vendedores e produtores estão querendo levar à venda, e a demanda negativamente inclinada, assim, ou deitada para a esquerda, mostrando que quanto mais altos os preços, menos as pessoas querem comprar. Tá, aqui é o mercado de software. Eu vou colocar aqui a expressão soft só para lembrar. Esse mercado, ele tem algumas conexões. O cliente que compra aqui é o mesmo cliente que compra o computador, claro, né? Esses dois produtos são usados juntos. Metade da questão já está resolvida. É claro que esses produtos são complementares. Uma máquina, né, um computador sem programa não serve para nada. Um programa sem a máquina também não serve para nada. Claro que esses dois caras são complementares. A primeira parte da questão já está resolvida. Mas a segunda parte ela é um pouco mais complexa. Então, por isso que eu estou desenhando aqui o diagrama de demanda e oferta para cada um desses casos. Nesse segundo diagrama que eu estou desenhando aqui agora, vou dizer que esse é o mercado da máquina, do PC, do computador, tá? PC é para personal computer, computadores pessoais. E por último, a gente vai ter mais um diagrama de demanda e oferta aqui, só que nesse caso para microchip, ou seja, para os processadores da máquina. Eu vou colocar aqui preço e quantidade, uma oferta e uma demanda de processadores também. Então, a gente vai tentar analisar essa questão e tentar mostrar aqui também que um monte de ajustes acontecem na economia sem ninguém interferir. Então, a ideia de livre mercado não é uma ideia de mercado que faz o que quiser e dane-se quem tiver contrário. A ideia de livre mercado é um mercado que, ao operar livremente, ele acaba se ajustando aos choques, às mudanças que acontecem na economia. Tá, então aqui teve o quê? Primeiro, ele te diz que a oferta de programa de computador aumentou. Isso é muito fácil de registrar, né, gente? A gente chama de aumento, né, expansão, a gente chama sempre de deslocamento para a direita. Então, a oferta de software aumentou. O que isso significa? Significa que tem mais e mais pessoas produzindo programa para computador, muitas vezes até oferecendo, entre aspas, de graça. Nada é de graça, gente. Mas, enfim, se a oferta se expandiu dessa forma, eu vou colocar aqui uma segunda curva de oferta e vou chamar de O1. Essa primeira eu vou chamar de O0, tá? Então, antes você tinha um ponto de equilíbrio aqui, esse era o preço do programa de computador, vamos dizer lá, um programa para edição de texto, Word, sei lá, alguma coisa assim. Você tinha esse preço vigorando, vou chamar de P0, e você tinha essa quantidade vigorando, essa quantidade que era negociada no mercado, vou chamar de Q0, tá? Quando a oferta se expandiu, olha o que acontece. Dada a mesma demanda, se a oferta cresceu,
a gente tem uma queda no preço, tem mais e mais pessoas oferecendo esse produto, a concorrência tende a fazer com que o preço caia. Ótimo. E as pessoas acabam comprando mais e mais desse produto. Então, parece que houve uma queda no preço, aumento de quantidade, certo? Acontece que esses dois caras aqui, ó, software e PC, esses caras são complementares. Significa que a gente compra um pacote. Quando a gente vai na loja, a gente compra um pacote que tem o software e o PC. A maioria das vezes eles estão juntos. Se um desses caras ficou mais barato, significa que o pacote ficou mais barato. Se o pacote ficou mais barato, eu aqui vou esperar que as pessoas vão querer comprar mais ou menos computadores. Mais, né? Mais. Então, a gente pode ter aqui, ó, um efeito de aumento na demanda por computador. Então, se um dos produtos fica mais barato e a gente sempre os compra juntos, a gente vai tender a ver uma expansão na busca por esse produto no mercado. Dada uma certa oferta de PCs, a gente vai ter o deslocamento do primeiro ponto de equilíbrio aqui embaixo para esse. Aí você fala assim, eita, olha que coisa curiosa. Aumentou a quantidade de software disponível, o seu preço caiu, só que como reação, a gente acabou vendo o preço do computador aumentar um pouco. Quer dizer, esse tipo de consequência, mesmo que seja um aumento bem pequenininho, tá, gente? Às vezes até imperceptível. Esse tipo de consequência a gente não percebe, a gente não vê. Não tem um burocrata lá em Brasília falando, reajuste um pouquinho para cima o preço do PC. Por quê? Ah, porque caiu o preço do software. Não tem ninguém vendo isso. O mercado vai operando livremente. E esses ajustes acabam sendo absorvidos por um e por outro setor. Agora, observem aqui para terminar, ó. Olha o que acontece aqui se a gente tem um deslocamento na demanda, dada uma certa oferta, seja como for, uma quantidade maior de PC também começou a ser comprado. Então, isso faz sentido, ó. Você tem ao mesmo tempo mais software e mais computador sendo comprado, tá? Só que para produzir computador, está aqui nessa curva de oferta, um dos insumos, uma das matérias-primas que tem é o do microchip, o microprocessador. Está aqui, ó, que é uma das partes da questão. O que vai acontecer com os microprocessadores? Então, esse cérebro da máquina, quando a gente vai produzir mais máquinas, quem compra esse microprocessador vai ter que comprar um pouquinho a mais. Então, na hora que essa demanda aqui também aumenta, a gente vê que o impacto do que aconteceu lá no mercado de software, lá no mercado de software, aqui que foi a história toda começou. Rebateu no mercado de PC e rebateu no mercado de processadores de computador. Então, gente, o que a gente observa é que esses mercados, na verdade, estão todos interligados. Sendo assim, agora a gente pode responder. Podemos afirmar que esses dois tipos de bens são complementares, né? Essa é a parte fácil da questão. A gente já sabia que ia ser uma dessas duas respostas aqui a resposta certa, ou C ou D. Podemos esperar ainda que subam ou caiam os preços dos microprocessadores. Ora, aqui agora a gente está vendo que quando o software ficou mais barato, comprou-se mais software, mas também comprou-se mais computador. Quando se comprou mais computador, para produzir mais computador, teve que demandar mais microprocessador. Com isso, ainda que seja uma mudança pequenininha, a gente tende a ver até uma elevação também no preço. Então, a resposta certa seria esse, tá? Mais uma vez, pessoal, essa não é uma questão que a gente coloca em exercício de prova. Por quê? Porque para resolvê-la, você precisa fazer um monte de raciocínios encadeados, pensando qual que é a mensagem de um exercício como esse? É que, na verdade, a economia trata de um conjunto muito grande de relações
E muitas vezes essas relações não são observáveis, monitoráveis por um único agente. Então a informação flui pelo sistema econômico. E cada um vai reagindo, vai tratando a informação que recebe, vai estimando qual que é a implicação, qual que é a consequência para o seu trabalho e vai reagindo, tá? Então essa era a mensagem desse segundo exercício aí. Vamos para o terceiro, que esse sim tem mais a ver com elasticidade, tá? Então, o tema que a gente tem discutido é essa sensibilidade da resposta de quantidades, seja por parte do consumidor, que pode considerar aquele um produto muito importante para a vida dele, seja por parte da empresa, que às vezes reage a aumentos de preço tentando oferecer mais, mas algumas vezes ela nem pode, porque ela já está no limite do quanto dá para produzir. Tá? Então, era esse contexto que a gente estava falando. Então vamos falar aqui, ó. O preço do milho subiu, hipoteticamente, 40% numa determinada economia latina ou latino-americana. Simultaneamente, observou-se uma elevação de 20% na quantidade demandada de soja. Podemos afirmar que esses bens são substitutos ou complementares? Bom, a gente vai pensar isso aqui daqui a pouquinho. A segunda ponta é dizer assim: pode-se dizer que a demanda por soja é elástica ou inelástica em relação ao preço do milho? A gente vai ter que calcular. E essa elasticidade preço cruzada da demanda é assim ou é assado? Quanto que ela é? Tá? Então, como diria Jack o Estripador, vamos por partes, né? Vamos começar devagarzinho aqui. Vamos pegar a primeira parte da pergunta. Ela fala assim: o preço do milho subiu 40%, e a quantidade de soja aumentou 20%. Se o preço de um produto sobe, a gente compra mais de outro, esses produtos são substitutos ou complementares? Substitutos. Substitutos, né? Pessoal, essa é uma pergunta meio imprecisa, assim, do ponto de vista da realidade, tá? Ela é imprecisa, não é que ela é errada. A maior parte das vezes, soja e milho são complementares. Por quê? Porque eles são a base da fabricação de ração. Ração animal, ração bovina, ração para vários tipos de criação de animais. Mas só aqui para o nosso exemplo hipotético, é como se a gente estivesse falando assim: eita, eu consigo trabalhar a ração de uma maneira flexível. Eu coloco mais soja, se a soja está mais barata do que o milho. É como se eu pudesse desbalancear a ração. Aí, nesse aspecto, existe algo de verdade, tá? Existe, de fato, algumas vezes, principalmente fabricantes que não são tão rigorosos na qualidade, podem fazer esse tipo de ajuste, ou colocar outro tipo de farelo no lugar, e de alguma forma diminuir a qualidade do produto, tá? Mas voltando aqui à questão, o preço de um produto subiu 40%. A gente comprou mais do outro. Então, eles são substitutos, né? A relação deles é substitutos. Com isso, a gente já sabe que as respostas vão ser uma dessas três aqui, né? Que são as que têm a primeira opção como substitutos. Já eliminou a quarta resposta. Tá, agora, vamos falar sobre elasticidade entre dois bens. O cálculo que se aplica aqui é a elasticidade preço cruzada. Tá? Como é que é a elasticidade preço cruzada? Sempre que a gente calcula a elasticidade, no numerador, a gente coloca variação percentual de quantidade. Sempre. Agora, a gente vai ver o que é que provoca a mudança aqui embaixo. Pode ser renda, pode ser preço, geralmente é preço. Só que na elasticidade preço cruzada, o que a gente tem é o preço de um produto A afetando a quantidade de um outro produto B. É por isso que chama cruzada. O preço de um produto nos leva a comprar mais ou menos do outro produto, tá? Agora a gente pode substituir as informações que a questão nos dá. O preço do milho subiu hipoteticamente 40%. Pronto, eu vou aqui embaixo e coloco mais 40%. E a quantidade demandada de soja subiu 20%. Eu vou lá e coloco mais 20 aqui em cima. Se eu fizer essa conta, que é muito fácil, né? 20 sobre 40, vai dar mais
0,5, ou mais meio, né? O que esse número quer dizer, gente? É porcentagem, é reais, dólares, é 0, é 50 centavos? Não. Esse número é um número sem unidade, ele é uma proporção. Ele compara o que acontece no preço, qual que é a resposta em quantidade. A resposta foi a metade em quantidade comparado com a mudança de preço. Tá? Como esse número é menor do que 1, a gente considera que ele é pequeno. Então, a gente está falando de uma demanda que é inelástica. A resposta em quantidade foi um aumento pequenininho, mesmo o aumento de preço tendo sido grande. No caso da elasticidade preço cruzada, esse sinal aqui também tem um sentido. O preço de um produto sobe, a quantidade do outro produto sobe. Então, eles vão sempre na mesma direção. Se eles vão sempre na mesma direção, o resultado dessa conta vai ser positivo. Então, essa explicação aqui, ó, esse sinalzinho mais, ele é compatível com o fato de que são produtos substitutos. Em outras palavras, o preço de um subiu, a quantidade do outro também subiu. Mesmo que tenha subido menos que proporcionalmente. Mesmo que essa demanda seja inelástica, ou seja, a demanda por milho responde pouco ao aumento de preço. Perdão, a demanda por soja responde pouco ao aumento do preço do milho. Tá certo? Faz sentido, pessoal? Faz total. Beleza, obrigado, Sim. gente. Então, mais uma vez, elasticidade de preço cruzado, você pode falar assim, isso é um negócio de sala de aula, só o Luiz que sabe esse negócio, ninguém usa isso. Opa, pera lá. Se eu estou no mercado de produtos agrários, se eu sou um trader de boi, de fertilizante no mercado financeiro e tal, eu preciso saber essas relações. Quando que o preço de um produto ele é complementar do outro, opa, eu sei que vai ter um impacto. Quanto que vai ser esse impacto? Então, a gente vive num mundo, pessoal, que cada vez mais é dominado por dados. Esses números são coletados e são tratados. Uma das maneiras de tratar esses números é com a elasticidade de preço cruzada, tá? Tá, mas essa discussão, para mim, encerra aí, digamos, essa parte, digamos, mais aplicação direta, assim, da fórmula. E agora a gente vai ver essa coisa na realidade, tá? Na vida real. Então, olha só a notícia que eu vou dar aqui, ó. Boas notícias para a agricultura podem ser más notícias para os agricultores. Claro que essa frase aqui é uma frase para provocar mesmo, tá, gente? Eu vou contar uma historinha para vocês. Vocês vão entender de onde que eu estou vindo com essa questão aqui. Lá nos anos 70, o Brasil, e não só o Brasil, vários países, passaram por aquilo que a gente chama de Revolução Verde. Tá? Então, a gente teve desenvolvimento de um monte de técnicas e tecnologias para aumentar a produtividade da nossa produção agropecuária. Então, se antes você conseguia, sei lá, cultivar e ter um resultado de 1.000 sacas dentro da sua fazenda, usando novas técnicas, você passa a ter de 1.500 sacas de milho na mesma fazenda, na mesma extensão. Mesmo tamanho da terra, gerando muito maior quantidade produzida. Então, a gente teve um choque positivo de tecnologias, seja pelo uso de agrotóxicos, depois a gente até proibiu, seja por melhor uso de medicamento, perdão, de maquinário, seja pelas técnicas de irrigação que foram ficando mais sofisticadas, usando menos água para ter o mesmo resultado e tal. Tá, só que aquilo, por incrível que parecia ser uma boa notícia de mais tecnologia, fez cair o preço de determinados produtos. E aí os agricultores falavam assim, eita, eu achava que era uma notícia boa, agora eu estou vendo que o preço caiu. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, gente. Vamos pegar particularmente a demanda por trigo, o mercado de trigo, tá? Então nós vamos registrar aqui preços e quantidades, oferta e demanda. Então, quando eu desenhar a oferta, você vai ver aqui a curva de oferta tradicional, ascendente. Agora eu vou desenhar a curva de demanda, tá? Demanda por trigo.
Opa, a demanda por trigo está quase em pé. O que está acontecendo aqui? Como é que a gente chama uma curva quase em pé, vertical? A gente chama de elástica ou inelástica? Inelástica. Inelástica. Vamos só lembrar por quê, tá, gente? Olha só. Ao longo dessa curva, a gente está dizendo assim, que mesmo que o preço suba muito, mesmo que o preço vá lá para cima, as quantidades estão nessa faixa aqui, ó. Elas não mudam muito. Elas estão restritas a uma faixa. Então, a projeção dessa curva toda sobre essa parte horizontal aqui fica dentro de um intervalo bem restrito, bem fechadinho. Ou seja, mesmo que o preço suba ou desça, a quantidade de trigo que a gente quer comprar é mais ou menos a mesma. Então, isso é uma demanda que não responde a preço, é uma demanda inelástica em relação a preço, tá? Tá, agora sim, vamos voltar para a questão. Um determinado avanço tecnológico expande a oferta de trigo. O resultado final pode ser uma grande queda no seu preço. Então, vamos tentar ver isso aqui, ó. Se a demanda é inelástica e a oferta se deslocou de O0 para O1, né, a gente teve redução de custos, melhores técnicas, melhor tecnologia, a oferta se expandiu. Olha só, antes a gente estava nesse ponto de equilíbrio aqui. E a gente tinha um determinado preço alto e uma quantidade X aqui, tá? Agora, a gente está nesse outro preço de equilíbrio aqui. Então, a gente tem um preço que caiu bastante e a quantidade não compensou. A quantidade aumentou muito pouco. Então, se antes essa área aqui, ó, preço vezes quantidades, dava uma medida da renda no setor, a nova área preço vezes quantidade dá a medida que a renda nesse setor ficou menor. Porque você perdeu todo esse blocão aqui de cima e só ganhou esse bloquinho aqui de baixo. Então, parece que houve uma péssima notícia para o setor de trigo. Então, olha só o que parece que a gente está vendo aqui. Uma boa notícia para a agricultura, sendo uma má notícia para agricultores. Pessoal, esse fato histórico que eu estou contando para vocês aconteceu. Tinha gente no Brasil querendo fazer boicote à adoção de técnicas mais sofisticadas, querendo fazer protesto contra a utilização de maquinário agrícola. Como se fosse possível falar assim, não, volta atrás, vamos ficar com a técnica antiga. Uma vez que você introduzir uma nova tecnologia, alguém vai usar. Se alguém usar, essa pessoa vai produzir o trigo a um preço bem menor do que o seu. Adivinha quem vai vender? Você ou ele? Vai ser ele quem vai vender. Então, o que parece ser uma ameaça muito grande, na verdade é uma tendência natural que a gente tem quando tem o desenvolvimento de tecnologia. Aí você pode ainda me perguntar assim, mas espera aí, professor, mas com essa tecnologia, as empresas vão quebrar? Já que a renda, né, o preço caiu tanto, a quantidade não aumentou muito, as empresas vão quebrar? Pessoal, nesse diagrama aqui, o que a gente vê é só o lado do faturamento, ou seja, preço vezes quantidades. A gente vê a receita total da fazenda. A gente vê preços e vezes quantidades. O preço que está sendo praticado caiu muito, a quantidade subiu um pouquinho. Então, a impressão que dá é que a coisa não se compensa, que o faturamento caiu. O que a gente não está vendo nesse diagrama é custos. Porque se o se o faturamento é 1.000 e o custo é 900, quando você subtrair custo do faturamento, você vai falar assim, tá bom, o faturamento era 1.000, o custo era 900, então o meu lucro era 100. De uma maneira bem simples, tá? Sem pensar em impostos, sem pensar em mais complicações. Agora, se o seu faturamento cai, e agora você tem um faturamento de 800,
mas seus custos caíram para 600, aquilo que pareceu ser uma redução no faturamento do setor, de 1.000 para 800, na verdade se transforma num aumento de lucro para o setor, de 100 para 200. Então, por isso que aqui, nessa questão, a gente fala assim, boas notícias para a agricultura podem ser más notícias para os agricultores, podem parecer más notícias. Essa palavra aqui que não é muito boa. Podem parecer más notícias para os agricultores. Mas, na verdade, o que a gente está vendo é que o faturamento cai, mas os custos caem mais, de modo que o lucro dessa unidade pode ser até maior. Acho que alguém levantou a mãozinha aí, eu não tinha voltado para perguntar. Diga lá. Oi, professor. Então, vamos lá. Eu ia falar exatamente isso que você terminou aí, né? Uhum. Depende, né? Exatamente depende de como isso daí é arranjado, de qual mercado que você está trabalhando, depende de muitos fatores. Uhum. Quando eu estava na Austrália, você tinha um movimento principalmente social contra exploração de trabalho de imigrantes em fazendas, né? Uhum. Que seria o mercado de pegadores de frutas e coletores. Uhum. Você tinha, em paralelo a isso, um processo de cyber farm, né? Que são empresas já entrando na coleta via drone e fazendo algumas coisas assim. Aí qual era o dilema, né? Porque você modernizar sua fábrica era um movimento caro, né? Uhum. Era caro você comprar drone em comparado a você pegar pessoas ali do Sudeste Asiático e pagar para eles o menos do que um salário mínimo. Uhum. Então você tinha esse impasse ali, né? Você tinha os agricultores pequenos reclamando dessa modernização, porque eles não conseguiriam arcar com os custos dessa modernização e ficariam para trás, porque essa modernização faria com que, exatamente o que você demonstrou aí, o preço do morango, o preço da manga, o preço abaixasse e eles não conseguiriam comprar os equipamentos. E, em contrapartida, você tem essa exploração laboral que você tem a população brigando contra esse tipo de coisa, né? Então, você tinha essa questão. Lá tinha um evento chamado ECA, Uhum. no estado de Queensland, que falava exatamente sobre essas relações, né? Uhum. Você tinha as palestras e você tinha o mostruário. Então, nessas palestras, você tinha tanto os pequenos agricultores reclamando dessa modernização, que eles não conseguiriam alcançar o que era esperado, e os outros que já modernizaram nadando de braçada, podendo exportar, trabalhar com outros meios, o custo tinha reduzido bastante, e alguns já tinham até tido o retorno de investimento do que já tinha sido aplicado, né? Legal. É exatamente isso, Thiago. Você deu uma ótima ilustração aí. É claro que no caso que você deu, ainda tem um elemento que a gente não tratou aqui, que é a questão social, né? O uso de mão de obra que acaba sendo, sei lá, explorada, pessoas que oferecem salários muito baixos e tal, muitas vezes de forma ilegal e tudo. Essa questão não estava no nosso radar aqui inicialmente, mas você tem toda a razão. É uma boa aplicação do que a gente está falando. Então, pessoal, quando tem uma adoção tecnológica, pode até parecer má notícia, se aquilo provocar uma queda de preço muito forte, principalmente se a demanda daquele produto for inelástica. Mas não se aperreie não, porque isso aqui pode até fazer cair o faturamento, mas a empresa não preocupa com o faturamento. A empresa preocupa com a diferença entre faturamento e custo. Isso sim é que vai dar a lucratividade, né? A rentabilidade da empresa vai estar expressa nessa continha aqui genérica. Então, como eu mostrei aqui nesse exemplo, você pode ter a queda do faturamento de 1.000 para 800, mas você pode ter a queda do custo de 900 para 600, de modo que o lucro, que é o que realmente importa, até aumentou, tá? Muito bem, pessoal. Então, esse é o primeiro caso da vida real que eu queria
trazer para você sobre, ilustrando como que o conceito de elasticidade está presente em tudo. O segundo caso é um caso também muito interessante da gente voltar a ele, porque diz respeito a um choque do petróleo que aconteceu em 1973. Em algumas medidas, a gente está vivendo algo semelhante hoje. A gente está vivendo um choque do petróleo também. O preço da gasolina subir de R$ 4,00 para R$ 7,00, isso é um choque que talvez não seja tão forte como foi esse lá de 1973, mas é um choque também bastante forte, tá? Então vamos pegar aqui, vamos primeiro entender o contexto histórico, gente. Em 1973, um conjunto de países, principalmente lá no Oriente Médio, eram os responsáveis por produzir e vender a maior parte do petróleo do mundo. A gente tinha outros produtores grandes, como Venezuela, mas ainda não tão grande, os Estados Unidos, como um grande produtor, mas ainda também não tão grande, e a Rússia, tinha outros produtores. Mas o que acontecia na prática é que a Arábia Saudita, Iraque, aqueles países todos, Abu Dhabi, enfim, Emirados Árabes, todos eles disputavam quem que ia vender para os países ocidentais. Então, havia uma concorrência entre eles para ver quem que ia fechar um contrato com os Estados Unidos, quem que ia fechar um contrato com a Inglaterra, quem que ia fechar um contrato com a Alemanha. E eles disputavam entre eles. Com isso, eles tinham que oferecer preço barato pelo petróleo. Tá, em 1973, esses caras resolveram se juntar para formar um cartel. E, inicialmente, tinha toda uma discussão lá, religiosa, filosófica, falando, não, nós não vamos vender mais petróleo para o grande Satã. Quem que é o grande Satã? Ah, é os Estados Unidos. Só que daí caiu a ficha. Eles falaram assim, se a gente não vender petróleo para os Estados Unidos, a gente vai vender para quem? Ah, a gente vende para a Inglaterra, vende para a Alemanha. Sim, e a Inglaterra e a Alemanha vão vender para os Estados Unidos. É verdade. Esquece esse negócio de grande Satã. Vamos só continuar com a ideia do cartel. Vamos nos reunir aqui e vamos falar assim, agora, todos nós aqui do Oriente Médio vamos criar uma organização em que a gente comanda e todo mundo reduz a quantidade produzida rápido, simultaneamente. Se todos nós aqui reduzirmos a quantidade produzida rápido e simultaneamente, o preço explode. E quando o preço explode, a gente vai ganhar muito mais dinheiro. Então, essa que era a ideia principal. Vamos dar uma olhada nisso aqui no diagrama de demanda e oferta e vamos tentar entender o que isso tem a ver com elasticidade. Ora, primeiro eu vou desenhar aqui uma curva de oferta. Agora, pessoal, eu vou desenhar uma curva de demanda por petróleo. Vocês acham que eu devo desenhar uma curva deitadinha ou uma curva em pé? Em outras palavras, vocês acham que a demanda por petróleo é elástica ou inelástica em relação ao preço? Inelástica. Inelástica, pessoal. Por quê? Porque é um produto que a gente precisa. Ele não tem muita escapatória. Então, você está vendo lá a Alemanha, a Itália, precisando comprar petróleo da Rússia, ao mesmo tempo que fica querendo impor sanções comerciais à Rússia pela invasão da Ucrânia e tudo mais. Então, a curva de demanda é inelástica, por quê? Porque a gente depende desse produto. Não dá para a gente, de uma hora para outra, parar de usar os combustíveis fósseis, mesmo que a gente esteja numa emergência climática. A gente vai precisar fazer uma transição. Tá, seja como for, eu estou vendo que alguém levantou a mãozinha aí, já chego já, tá? Só para concluir aqui esse exemplo. Esses caras que criaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, esses caras basicamente reduziram quantidade. Então, eles fizeram um forte choque de oferta para a esquerda. Reduziram drasticamente a oferta. Gente, um cartel, ele só funciona se todo mundo obedecer. Se a gente combinar aqui que todo mundo vai reduzir a produção de petróleo, eu reduzir a minha, você não reduzir a sua, o preço pode subir um pouco, mas um de nós vai ganhar muito dinheiro, o outro vai se lascar.
Então, um acordo como esse, de um cartel, ele funciona geralmente como uma ameaça crível. Então, um desses países olha para o outro e fala assim: eu vou reduzir a minha quantidade. Mas se eu descobrir que você não reduziu a sua quantidade, eu mato você, a sua família, toda a sua geração, todo mundo que já tiver cruzado na sua frente. Eu mando uma bomba lá no seu palácio, eu destruo o seu país. E esse tipo de ameaça existe em quase todo cartel. No cartel de drogas é assim, no cartel de postos de gasolina no Brasil, esses vários que a gente tem em várias cidades, é assim. Então, se alguém começa a praticar preço da gasolina muito baixa, explode o posto dele. Isso acontece no Brasil de tempos em tempos. Um caso que saiu na imprensa nacional foi de um posto de gasolina lá em Brasília. O cara montou uma loja de conveniência boa no posto dele e começou a vender a gasolina assim, 30% de desconto. Todo mundo está vendendo a 7, ele de repente fala assim, pronto, eu estou vendendo a 5. O posto dele ficava com fila o tempo todo. De repente começou ameaça de morte, assalto, todo tipo de... O cara sofreu 3 atentados antes de desistir. Com investigação da Polícia Federal e tudo. O dono do posto sofreu 3 tentativas de assassinato. Aí ele falou, bom, realmente não dá. Aqui não é livre mercado. Aqui eu não posso vender o produto do preço que eu quiser. Eu tenho que obedecer o cartel. Então, o cartel funciona assim. Mas observe qual que foi o resultado dessa mudança da OPEP. A gente sai desse primeiro ponto de equilíbrio aqui e vai para esse outro. No final das contas, a gente vê que o preço explodiu. Gente, só para vocês terem uma ideia, tá? O barril do petróleo, antes dessa mudança, custava cerca de 4 a 5 dólares e ele passou para 23. Então, é como se a gasolina nossa saísse de R$ 4 para R$ 20. R$ 20 o litro de gasolina. Se você gastava R$ 200 para encher o tanque, você passa a gastar R$ 1.000 para encher o tanque. Então foi um choque duríssimo, muito, muito forte. As quantidades quase não caíram e o preço explodiu lá para cima. Então, a renda que esse OPEP fez é o que fez construir aqueles palácios maravilhosos, ilhas artificiais. A renda desse cartel explodiu, cresceu demais. Eles ficaram muito, muito, muito ricos. O interessante perceber é que essa demanda por petróleo, ela era assim, né? Ela era muito inclinada. Aí você fala assim, não, e aí, Luiz, hoje ela não é tão assim, em pé? Assim, não, hoje se eu tivesse que desenhar essa demanda por petróleo, eu provavelmente ia ter que desenhá-la ainda inelástica, mas um pouco mais deitadinha assim. Aí você vai falar, mas por quê? O que que há de novo? Por que que hoje a demanda por petróleo não é tão inelástica? O que que vocês acham, gente, que pode ter feito a gente ficar menos dependente do petróleo? É justamente isso. Depender menos do petróleo com as novas fontes de energias renováveis, né? Exatamente. É isso mesmo. Hoje a gente tem alternativa. No Brasil, a gente criou o pró-álcool nessa época. Demorou muito tempo a surtir efeito, tá, gente? Mas hoje surtiu efeito. Hoje a gente tem uma alternativa. Ah, professor, mas aqui no Brasil, quando sobe um, sobe o outro. É verdade. Aqui no Brasil, a gente. Mas, de toda forma, a gente tem opções. Outros países desenvolveram álcool a partir do milho, em vez do nosso caso, né, a gente importa álcool produzido de outras fontes, de outros lugares do mundo. Outros países mais adiante desenvolveram carros elétricos, tem gente que roda com óleo natural. Então, tem um monte de alternativas à demanda pelo petróleo. Então, o que a gente está vendo é que cada vez mais essa curva de demanda está ficando deitada. Se essa curva de demanda está ficando mais deitada, significa que um novo choque do petróleo tende a ter menos impacto do que teve. Pode ainda assim fazer o preço subir, mas não vai ser um mega salto como esse que vocês estão vendo aqui na esquerda, tá? O que eu tenho visto é que a gente está fazendo uma transição
suave, né, gradual, para os veículos elétricos, mas a gente sempre vai precisar da fonte de energia que gera energia elétrica, né? Então, a gente vai precisar, de alguma forma, converter alguma forma de energia em energia elétrica para mover esses novos carros. Tem gente que fala que o hidrogênio é a bateria do futuro, tem gente que fala que enfim, a energia solar vai ser a grande fonte, tem gente ainda que especula que é a fusão nuclear, em vez da fissão, né, em vez do rompimento do núcleo do átomo, a gente vai ter a fusão de dois átomos, gerando energia muito grande, tomando, por exemplo, a energia que vem do Sol, né? No final das contas, a gente sabe que lá no núcleo da nossa estrela, a gente tem uma pressão muito grande, fazendo que átomos de hélio se fundem, e aí a gente tem a emissão de muita energia a partir daquilo. Então, existe uma série de possibilidades, mas na medida que a gente vai ficando menos dependente do petróleo, essa curva de demanda vai ficando mais deitada, né? No curto prazo, ela pode ser muito em pé, que você não consegue se adaptar rapidamente. Mas se a gente for comparar ao longo dos anos, você vai ver que a demanda por petróleo, ao longo de décadas, ela não é tão em pé, ou tão vertical, ou tão inelástica, como a gente mencionava até aqui, tá certo? Então vamos para o terceiro caso. Gente, esse eu gosto demais, esse terceiro caso, tá? Qual a melhor forma de combater o tráfico de drogas entorpecentes? As ilegais, é claro. Pessoal, olha só. Deixa eu primeiro fazer uma introdução aqui. O uso de drogas é uma prática da sociedade que vem de centenas de anos, tá? Tem certas drogas que a gente considera que seja legítimo, natural e legal fazê-lo. Por exemplo, açúcar, cafeína e álcool. Algumas dessas drogas, outras, por exemplo, tabaco. Algumas dessas drogas, elas têm efeitos muito danosos para o nosso cérebro, para a nossa saúde e tudo mais. Só que de uma maneira arbitrária, a gente vai lá e fala assim, não, maconha não pode, tabaco pode. Álcool pode, mas não pode cocaína. A gente faz uma escolha sem pensar, é uma escolha meio discriminatória. A gente acha que uma não faz bem, é proibida, a outra pode, é permitida e tal. Então, é preciso que a gente olhe para isso com uma certa maturidade, para entender que há uma certa hipocrisia nessa discussão toda. Tá. Feita essa introdução, colocando de lado a hipocrisia que existe, vamos supor que seu objetivo é tentar evitar que as pessoas usem drogas entorpecentes, seja ela o álcool, seja ela a cocaína, seja ela a maconha, seja ela o tabaco, seja lá qual for o tipo de droga entorpecente que você está falando, tá? Tá, então, só para dar o exemplo aqui, nós vamos pegar o caso da cocaína. Aqui é um problema grave, principalmente através do crack, né, que é uma versão piorada daquele mesmo conceito, daquele componente e tal. Então, a gente vai ter aqui preço e quantidade. Para eu registrar a demanda por droga entorpecente, vocês acham que eu devo desenhar uma demanda bem inelástica ou inelástica? Bom, aqui a própria curva já te diz. Sabemos que a demanda por drogas é bem inelástica. Por quê, pessoal? Por que a demanda por cocaína é inelástica? Ou seja, vertical desse jeito? Por conta do vício? Porque ela é uma droga viciante. É uma droga que cria dependência química. Uma vez que você faz uso regular de uma substância como essa, não precisa ser muitas vezes, tá, gente? É bom que se diga. A partir de uma terceira ou quarta vez que você faz uso dessa droga, dependendo do intervalo, você já pode começar a desenvolver dependência química. É uma coisa muito séria que as pessoas não se dão conta. Tá, então, uma droga como essa, que tem dependência química, a pessoa paga o preço que for. A pessoa rouba, a pessoa mata, a pessoa briga, faz o que for necessário para conseguir. O preço passa a ser desimportante, ela precisa de fazer uso daquela droga. É uma dependência que se transforma numa escravidão, verdadeira escravidão. Então a demanda é muito inelástica. Por outro lado, a oferta de cocaína é uma oferta tradicional. É um produto como outro qualquer.
Nas fazendas que produzem isso, é claro que você tem que ter um cuidado maior, você tem que pagar a polícia, tem que subornar um monte de gente e tal. Mas o sujeito que é dono de uma fazenda e que produz algum tipo de substância ilegal, ilícita, seja maconha, seja cocaína, seja o que for, o cara que faz esse cultivo, ele também está de olho no mercado de milho, no mercado de soja. O que for mais vantajoso para ele, ele muda. Ele tem terra, ele tem os trabalhadores, ele tem o maquinário. Ele vai procurar pensar qual que é economicamente o melhor benefício para ele, tá? Pois bem, o que acontece com o atual esforço mundial para combater esse problema? A gente quer que as pessoas usem menos drogas entorpecentes. O que a gente faz? A gente combate a oferta. A gente vai lá, compra mais armas, paga por mais policiamento, mais fronteira, mais repressão ao crime, mais encarceramento dos traficantes, sejam eles pequenininhos ou grandões. Tá, se a gente está combatendo a oferta, acompanhem comigo aqui o que vai acontecer. A gente está fazendo com que essa atividade seja mais arriscada, ela tenha mais custos. O traficante tem que pagar mais suborno, tem que manter uma lista de pagamento gigante para conseguir operar. Os custos sobem muito, a gente tem um deslocamento dessa oferta para a esquerda. Só que como a demanda é inelástica, a gente antes estava nesse ponto de equilíbrio aqui, e agora a gente vai para esse outro ponto de equilíbrio aqui. A quantidade cai bem pouquinho e o preço explode. Então, combater a oferta de drogas entorpecentes aumenta o lucro, a rentabilidade, a chance desse cara aqui fazer mais dinheiro. Então, é uma chance muito maior que o faturamento e o lucro desses caras cresçam. Alguém pode olhar e falar assim, não, professor, mas peraí, e o risco? O risco desse negócio ficou muito mais alto. Você não leva em conta isso, não? Francamente, Luiz Maia, seu neoliberal. Não, claro que eu levo em conta o risco, gente. Só que o que qualquer pessoa sabe sobre tráfico de drogas? Você não precisa ser um especialista para saber. Todo mundo sabe que um traficante é alguém que toma café da manhã com risco. Ele passa risco no pão, assim, ó, e come. Ele todo dia acorda e fala assim, opa, acordei, ó, não me mataram essa noite, beleza. Risco para um cara que já está nesse setor é a mesma coisa que nada. Se ele não gostasse de risco, ele ia ser contador, ele ia ser professor, se bem que o professor está arriscado também hoje em dia. O cara que vai para essa profissão é um cara que já não tem medo de risco. Então, aumentar o risco para ele significa nada. Não torna a atividade dele mais onerosa. Se o empregado dele não matou ele nessa noite, ele, opa, acordei, ó, estou vivo mais um dia, beleza, vamos embora fazer minha vida. Tá, então, combater a oferta de drogas entorpecentes é inútil. O que você faz é aumentar o faturamento e reduzir pouquíssimos as quantidades. Eu já ouvi que tem uma mãozinha levantada aí, mas eu preciso mostrar para vocês a conclusão desse exercício. Então, eu vou desenhar de novo o diagrama aqui e vou mostrar aqui o que acontece se, ao invés de hipocritamente você ficar combatendo o tráfico, você fazer a coisa certa, que é tentar evitar que as pessoas comecem a usar essas drogas. Se você combater a demanda, olha o que acontece, ó. A demanda se recua. O que você tinha antes de preço de equilíbrio estava aqui. Preço de equilíbrio estava aqui em cima. A quantidade de equilíbrio estava aqui embaixo, né? Agora você tem esse outro preço de equilíbrio, que é mais baixo, e você tem a quantidade de equilíbrio, que é mais baixa. Então, você reduz preço e você reduz quantidades. Em outras palavras, se algum de vocês for
fosse traficante e tivesse na minha aula disfarçado aqui, vocês iam ficar em pânico. Vocês iam falar assim: eita, é uma questão de tempo até que o Brasil descubra que uma campanha publicitária informando sobre drogas é bem mais eficaz do que essa guerra que a gente vive nas favelas, matando tanta gente inocente. Gente que não tem nada a ver com tráfico, no meio da linha de tiro entre policiais violentos e jovens negros, alguns deles no tráfico, outros só porque são jovens e negros. Se a gente continuar fazendo isso, a gente está ignorando a maneira certa de enfrentar esse problema. É combater a demanda. É convencer as pessoas desde muito cedo que usar cocaína não é uma coisa que você pode falar assim, só de vez em quando. Não tem isso. Usar maconha, usar álcool de uma maneira regular. Se o cara fuma maconha todo dia, é a mesma coisa dele tomar cerveja todo dia. É a mesma coisa dele tomar cachaça todo dia. Ele está se destruindo. E a gente precisa convencer as pessoas muito cedo disso. Que a pessoa fume um baseado no final de semana, que a pessoa tome uma cervejinha no final de semana, eu não tenho nada contra. Mas se a gente não impedir que as pessoas se tornem dependentes dessas drogas, a gente vai continuar sempre dando essa falsa solução aqui, ó, e vendo milhares de jovens negros serem assassinados nas nossas comunidades, ano após ano. Na minha opinião, a gente tem que acordar para Jesus nessa questão e parar de hipocrisia e começar a fazer a coisa certa. Diga lá, Tiago, que está com a mão levantada, pode falar. São dois pontos que eu quero falar aqui. O primeiro é sobre o risco do indivíduo num mercado desse de alto risco, né? Ou seja, o risco dele de perder a vida, como você mesmo falou, para ele não é problema nenhum. Né? Uhum. O risco que incomoda ele ali, por exemplo, é uma falta de status, uma falta de poder, atacar a família. O problema dele não é ele morrer, o problema é outra pessoa próxima, um contexto dali, se prejudicar por causa de alguma atitude dele. Né? Uhum. Por isso que nesses contextos você tem a ideia de lealdade, família, como um valor muito forte, mais forte do que do indivíduo em si. Né? Boa. E o outro ponto que você falou, e eu ia comentar exatamente sobre isso, tipo, que não é como você impedir a oferta, você realmente valoriza aquele mercado, mas sim você dá outras opções ou bens substitutos para esse mercado, para que, com consequência, você diminua a demanda e, com a demanda, consequentemente, você vai diminuir o preço, transformando esse mercado em não atrativo para quem o oferta, a ponto de acabar com ele ou deixar ele num nível muito mais baixo, né? Excelente, é isso mesmo, cara. E a sua fala, a sua segunda, a primeira eu achei brilhante, é isso mesmo, cara. O cara tem algum tipo de risco, mas não é aquele risco de morrer. A segunda parte da sua fala ainda me lembrou uma outra coisa, cara. Tudo que eu estou falando aqui, que a gente está discutindo aqui, vale para videogame também. Videogame, a gente tem cada vez mais crianças, jovens, que passam 6 horas, 7 horas por dia jogando um videogame. Com a ilusão ainda, cara, tem gente com a ilusão de que vai virar um profissional, um gamer. Cara, é um negócio bizarro. A pessoa está fritando o seu cérebro ali, fazendo 7, 8 horas a mesma coisa, muitas vezes sem se dar conta de que aquilo é uma escolha, que é uma escolha que gera dependência também, e que o que ela está buscando não está ali, é uma substituição. Muitas vezes ela está querendo emoção, ela está querendo agito, ela está querendo uma vida mais integrada, uma comunidade, uma interação com outras pessoas, e ela está enganando o cérebro dela através de um monte de luz, música, barulho e simulação. Então, chega a um ponto de você falar assim, o quanto do falso que você quer, que você vai aguentar, até você procurar o verdadeiro. E o verdadeiro pode ser, sei lá, o cara ir para um paintball, fazer disputa territorial, ou ir para um esporte, praticar algum tipo de esporte, se reunir em times e tal, interagir com pessoas. Isso é real. Você toca, você sente, você coloca para funcionar seu corpo inteiro. O outro é simulado.
O outro é uma falsa sensação que você está inebriando aí o seu cérebro. Então, eu acho que para videogame é a mesma coisa. Virar para as minhas filhas e falar se está proibida de jogar videogame é totalmente inútil. O que eu vou fazer é falar assim, bora para a praia. Em vez de falar, está proibido de jogar videogame, eu falo assim, bora para a praia junto. E aí eu estou ajudando. Aí eu estou oferecendo uma alternativa que é boa, que é estimulante, que ela quer trocar. Grande comentário, Thiago. Mais alguém gostaria de falar um pouco sobre essa questão? Eu preciso fazer um disclaimer aqui, tá, gente? Só uma coisa que o que eu mostrei para vocês é o lado do economista. E é bem verdade que ele não é tudo, tá? Então, quando eu discuto essa questão, e às vezes tem alguém na sala, no debate, que é alguém da segurança pública, alguém fala assim, Luiz, a sua lógica está perfeita, faz sentido, mas tem outros problemas. Tem outras coisas que você não vê. Aí ele vai descrever a relação de violência com o tráfico de drogas. E essa não é uma relação trivial. Ele vai descrever a indústria da milícia e do tráfico, a relação que eles têm, como eles se estabelecem. Então, ele vai falar assim, sua análise está perfeita, a parte econômica está toda contemplada aí, mas tem mais. Tem outros aspectos que não dá para você dizer, essa é a palavra final. Então... E aí... Oi? E é aí que voltamos àquele ponto sobre colocar pessoas conscientes do seu papel na sociedade e que têm experiência naquela área para comandar certas ações. Exato. Aí o cara tem que combinar os saberes de um sociólogo, de um cientista político, de um economista e de um cientista do consumo. Tá? A gente tem que colocar tudinho para falar, beleza, agora nós vamos discutir essa questão sob todos os ângulos. Do ponto de vista econômico, só faz sentido combater a demanda. Mas alguém vai me convencer assim, esse é o ponto de vista econômico. Do ponto de vista sociológico, a gente também tem que combater um pouco a oferta. Não pode descuidar da demanda, mas a gente também vai ter que combater um pouco a oferta, por causa disso, disso e daquele outro. Do ponto de vista da violência urbana, a gente também vai ter que combater a oferta um pouco, por causa disso e daquilo, aquele outro. Então a gente vai ver que a solução que eu estou dando para vocês não é uma solução do tipo, todo mundo é idiota, eu, economista, sei tudo. Não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é assim, ignorar esse aspecto econômico aqui pode te manter lutando numa guerra que você nunca vai vencer. Se você não entender esse aspecto econômico aqui, você pode nunca vencer essa guerra. Então, parte da solução tem que vir daqui. Um abraço a todos, até a próxima.